João capítulo 10, verso 7. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Senhor, essa é a tua palavra e nós estamos diante, Pai, dessa palavra tão poderosa que transformou as nossas vidas e continua a transformar as nossas vidas a cada dia mais, de dentro para fora, moldando o nosso caráter conforme o caráter de Cristo e fazendo com que nós vivamos uma vida entregue ao Senhor, Pai, entendendo as verdades do Teu reino e vivendo, Pai, vivendo tudo que o Senhor tem para nos oferecer, para nos entregar, para nos ajudar, que nós possamos crescer, que nós possamos avançar, que nós possamos, Senhor, de fato, agradar o Teu coração com as nossas atitudes de obediência, e que ao ouvirmos e recebermos essa palavra, nós possamos, Pai, espiritualmente, entrar por essa porta, Senhor, e descobrir novos lugares no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Quando Moisés, vamos relembrar um pouquinho, né? Quando Moisés, ele se depara com uma sarça que ardia e não se consumia, o fogo que estava ali não consumia a sarça, ele então está à frente a um portal espiritual. É o Senhor falando para ele: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E o lugar que ele pisava era o Monte Horebe, e o Monte Horebe não era um lugar santo, mas o portal que o Senhor estava se apresentando para ele era o portal do reino, e era um lugar santo, é um lugar santo. Por isso que nós precisamos entender a questão dos portais espirituais que são abertos, e nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Mas, quando nessa ocasião, Deus, ele chama Moisés e fala para Moisés que quer que Moisés, ele vá até Faraó, ele fale sobre a libertação do povo, ele vá até o povo e fala que ele foi levantado por Deus para libertar o povo das mãos de Faraó, do Egito. O que acontece então? Moisés questiona ao Senhor: quando eu for, quem eu direi que me enviou? E Deus fala: eu sou o que sou. E aí, quando nós vamos para o original, o hebraico, Errei, Asher Errei, ele fala, a tradução é: eu serei o que serei, nos ensinando, nos mostrando, nos garantindo que ele será para nós o que nós precisaremos que ele seja. Não é o que nós queremos que ele seja, não é o que nós queremos que ele seja, mas é o que nós precisamos. E muitas vezes o que nós precisamos não é agradável a nós. Muitas vezes o que nós precisamos é de uma correção. Muitas vezes o que nós precisamos é de um confronto. Muitas vezes o que nós precisamos é de uma iluminação para enxergarmos coisas em nós que ainda não enxergávamos. E quando se faz essa tradução, eu sou o que sou, então nós entendemos e descobrimos que é eu serei o que serei. Nós vemos Jesus falando eu sou 7 vezes no Evangelho de João. Por que 7? Porque 7, Sheva, significa perfeição. Então, são 7 declarações de Jesus falando que ele é. Só que o verbo ser, no hebraico, o Ed está aí, pode me corrigir, ele não pode ser conjugado no passado. Ele não pode ser conjugado da forma que ele foi conjugado. Então, na verdade, no presente, né? Porque o sou está no presente. Então, quando eu vou me apresentar no hebraico, depois você me corrige, hein? Por favor. Estou falando alguma coisa bem superficial. Quando eu vou me apresentar, eu falo eu, Rodrigo. Eu, Rodrigo, porque esse verbo não é conjugado no presente, certo? Tá bom. Então, quando nós vemos essa declaração, nós estamos entendendo então
que Jesus sempre coloca uma alegoria. Eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a luz. Sempre coloca uma alegoria. Ele está se revelando na sua essência, dizendo que, como se ele apresentasse: eu, Jesus, eu, luz, eu, porta, eu, caminho, eu, ressurreição e a vida, eu, o bom pastor. O Senhor Jesus, ele apresenta uma essência daquilo que ele de fato é, daquilo que ele foi, mas daquilo que ele será. Por quê? Porque nós aprendemos que no reino não tem passado, presente e futuro. Nós sabemos e entendemos que no reino não há, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, será eternamente, de eternidade a eternidade. Então, esse reino que é atemporal nos faz entender que Jesus, nessa declaração, ele não está apenas se revelando àqueles que estavam ouvindo, mas ele se revela hoje para nós como a porta das ovelhas, a porta que está sendo aberta nessa manhã de domingo, para que nós possamos entrar por ela e encontrar o que nós precisarmos encontrar. E tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Tudo que nós precisamos, nós encontramos em Jesus. Quantas são as coisas que nós precisamos e que nós procuramos em outros lugares, antes de procurar em Jesus? Antes de procurar em Jesus. Meus irmãos, Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Então, quando nós estamos lançados aos pés de Jesus, solicitando, pedindo, buscando aquilo que nós precisamos, o Senhor, Ele nos surpreende com coisas maravilhosas. Ele nos surpreende com direções, Ele nos surpreende com palavras, Ele nos surpreende com o suprir de tudo aquilo que nós de fato precisamos, que nem sempre é aquilo que nós estamos pedindo. A palavra fala que nós não recebemos porque nós pedimos mal, nós não sabemos pedir. Por que nós não sabemos pedir? Porque nós não sabemos quais são as nossas verdadeiras necessidades. Mas Ele sabe. Ele sabe. Ora, se Ele sabe e eu tenho dúvidas ainda, por que eu não vou perguntar para Ele? Faz sentido, como canta Leonardo Gonçalves, faz sentido servir alguém melhor do que eu. Faz sentido eu derramar diante dele, aos pés dele, todas as minhas necessidades, as minhas mazelas, as minhas dificuldades, porque ele tem uma porta aberta para que eu possa entrar e acessar novos lugares no reino do Espírito. Às vezes nós estamos vivendo as mesmas coisas ano após ano. Por quê? Porque nós não nos dispomos, não temos disposição para entrar pela porta que é Jesus e acessar novos lugares no reino do Espírito. Quantas são as pessoas que vivem uma vida inteira religiosa? Uma vida religiosa não é isso que Jesus quer de nós. Jesus quer que nós vivamos uma vida de servos do reino. E o servo faz aquilo que ele pede. O servo não faz aquilo que a igreja estabeleceu, o que a igreja está falando, o que o pastor está falando. Embora o pastor é usado por Deus, embora os irmãos são usados por Deus, mas nós reconhecemos a voz do Senhor. E nós vamos fazer o que Ele fala para nós fazermos. E muitas vezes nós estamos fazendo o que nós costumamos fazer. Muitas vezes nós estamos fazendo o que os nossos pais nos ensinaram. Os nossos pais que não conheciam a palavra. Os nossos pais que não tinham nada com Jesus. Os nossos pais que não sabiam quem era Deus. Conheciam de ouvir falar, conheciam porque muitas vezes foram religiosos, que estavam inseridos em um ambiente religioso, mas não conhecia a Deus e andar com Ele, como diz Jó. Como que os nossos pais que não conheceram a Jesus, que não andaram com Jesus, não tiveram intimidade com Jesus, poderão nos ensinar aquilo que Jesus quer nos ensinar? Então nós precisamos entender que precisa ser feita uma desconstrução. Precisamos desconstruir muita coisa nas nossas vidas. Quebrar paradigmas.
deixar de seguir cursos que muitas vezes estamos seguindo desde a nossa infância. Desviar a rota. Conversão é mudança de direção. Quando eu me converto, eu mudo de direção. Então, quando eu me converto, eu paro de fazer o que eu fazia. Eu deixo de fazer o que tinha costume de fazer. Eu passo a tentar entender, pelo menos, o que Deus quer que eu faça, o que Deus quer que eu desenvolva, o que Deus quer que eu viva nessa terra. Então, eu paro de fazer o que eu estava fazendo e ouço o Senhor falar o que eu devo fazer a partir de agora. Por quê? Porque o Evangelho é renúncia. E quantos de nós não queremos renunciar o que nós temos costume de fazer? Quantos de nós não queremos renunciar o pecado de estimação? Quantos de nós não queremos renunciar a maledicência, a fofoca, o se interessar pela vida do outro no mau sentido, não no bom sentido? Porque nós somos irmãos, membros uns dos outros, e precisamos sim orar uns pelos outros e celebrar a vitória uns dos outros, mas não ter na nossa boca o nome das pessoas para maledicência, para falar mal, principalmente na ausência das pessoas. Quantos de nós ainda continuamos a ter práticas que desde a nossa infância nós tivemos e continuamos a ter? E eu nasci assim, eu serei assim até o fim da vida, eu não vou mudar. E não aceitamos que o Senhor fale para nós mudarmos. Quando nós decidimos mudar e ouvir a voz dele, atender o seu chamado, nós começamos a viver novas realidades. Eu sou a porta, disse Jesus. E Jesus usou essa alegoria porque na época os pastores, eles contavam as ovelhas, então eles abriam as pernas, as ovelhas iam passando por debaixo de suas pernas e eles iam contando uma a uma. E Jesus então está falando que Ele é a porta dessas ovelhas. Ele conta cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Ele te chama pelo teu nome. Ele conhece o teu coração, o teu interior. Paulo fala aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes apresente seus pedidos ao Senhor com orações, súplicas, com ações de graças. Versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses. E aí nós vamos pedir ao Senhor com súplicas, orações, com ações de graças. Vamos pedir ao Senhor, vamos pedir ao Senhor, vamos pedir ao Senhor. E nem sempre o Senhor vai nos entregar aquilo que nós estamos pedindo. Mas aí a chave está no verso 7 que fala: e a paz que excede todo entendimento guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Ou seja, quando nós recebermos aquilo que estamos pedindo, nós vamos viver a paz do Senhor. Quando nós não recebermos aquilo que nós estamos pedindo, não tem problema, porque nós viveremos a paz do Senhor que excede todo entendimento. A vontade dele é suprema. A vontade dele é boa, é perfeita, é agradável, e nós não queremos muitas vezes viver a vontade dele, não queremos dar ouvido àquilo que ele nos fala. Eu não estou falando que obedecer é fácil, eu não estou falando que vai ser num piscar de olhos, da noite para o dia nós vamos mudar, apesar que ele é poderoso para fazer isso. Ele é poderoso para fazer isso. É um processo, é dia após dia, é a vivência com o Senhor, é atender o chamado que Ele tem para cada um de nós. E o chamado que Ele tem para cada um de nós é um só: andar com Ele, todos os dias, andar com Ele. Então não é fácil obedecer. Quando o Senhor pediu para que nós, eu e a minha casa, obedecêssemos, nós levamos 12 meses para obedecer. Mas o sentimento era um sentimento de desobediência. Mas muitas coisas precisavam ser rompidas, e nós fomos rompendo uma a uma até nós conseguirmos obedecer. E nós não precisamos estar preparados para obedecer, nós só precisamos estar decididos a obedecer. Não é que esses 12 meses foram um tempo de preparação, mas foi um tempo de falta de decisão, porque se nós tivéssemos decidido logo que o Senhor falou, nós teríamos vivido mais 12 meses do desfrute que o Senhor nos entregou quando nós tomamos a decisão. Então, a partir disso, nós precisamos entender: o Senhor olha para cada um de nós, Ele conta as ovelhas, Ele é a porta. E nós precisamos entrar por essa porta.
Porta no hebraico é dalet, delet. Ou seja, algo que dá acesso. Algo que dá acesso. Meus irmãos, quando eu vejo isso, eu me lembro da palavra de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, que inclusive foi a palavra que eu li ontem com os homens. Capítulo 1, verso 3 de Efésios diz o seguinte: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todas as bênçãos que nós precisamos estão em Jesus. Estão em Jesus. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ou seja, não receba a bênção, mas seja uma bênção. Não busque a bênção no sentido de querer coisas, mas seja uma bênção. Deus falou a Abraão: "Se tu uma bênção". Nós precisamos ser essa bênção. Agora, quando eu olho e vejo que o Senhor, Ele tem todas as bênçãos armazenadas, tudo que nós precisamos está com Ele nas regiões celestiais, eu ainda, agora sim que eu quero mais ainda entrar por essa porta, porque esse é o acesso que eu tenho para tocar naquilo tudo que eu preciso para viver no dia de hoje. Para viver quando? O dia de hoje. O que Ele vai nos entregar hoje é suficiente para viver hoje. Voltando para o Homer. O Homer era um recipiente de medida que tinha exatamente a medida do alimento para alimentar uma pessoa durante um dia. O maná que descia do céu, ele era suficiente para alimentar a pessoa durante aquele dia. E o maná que caía hoje não serve mais para amanhã, é para hoje. E o maná que eu recebi ontem não serve mais para hoje. Por isso que nós precisamos entender que o Senhor tem uma porção diária para as nossas vidas. E eu falei no domingo passado, às vezes a gente fala: deixa para amanhã, amanhã eu oro, amanhã eu resolvo isso, amanhã eu vejo, amanhã, e o amanhã pode ser tarde demais. Nós precisamos desfrutar da presença dele hoje. Nós precisamos buscar a presença dele hoje. Nós precisamos receber e querer receber a porção que ele tem para nós hoje, mesmo que seja amarga, mesmo que seja difícil de engolir, de digerir, porque nem sempre as palavras do Senhor vão ser doces. Por quê? Porque o Pai corrige o filho que ama. Ele corrige o filho que ama. A palavra do Senhor é doce para a boca, mas amarga para o estômago. Ou seja, nós experimentamos dessa palavra, mas muitas vezes vai nos dar algumas dores. Nós vamos sentir um estranho dentro de nós, algo diferente. Mas é o Senhor mexendo com o nosso interior, mexendo com a nossa vida, mexendo com o nosso caráter, mexendo com a nossa alma, mexendo com o nosso intelecto, mexendo com as crenças que nos limitam e nos impedem de romper no mundo espiritual. Então, a porta Dalet é algo que dá acesso. E toda a letra hebraica corresponde a um número. E a letra Dalet corresponde ao número 4. E 4 fala de uma dimensão. Norte, sul, leste, oeste. 4 é o número que fala de dimensão, de plenitude. Um quarto que tem 4 paredes. Os 4 cantos dessa cidade, os 4 cantos da terra. Isso é o que?
uma outra dimensão, uma dimensão plena, uma dimensão de perfeição. Quando nós acessamos essa porta, quando nós entramos por essa porta, nós acessamos uma nova dimensão no reino do Espírito. Quando nós acessamos essa porta, nós passamos a viver uma nova realidade espiritualmente falando, coisas que nós nunca tínhamos vivido. Passamos a viver quando entramos por essa porta. Toda vez que aparece a palavra porta, é porque o reino quer te levar para uma outra dimensão. Existe uma teoria que se chama Doorway Effect. Eu vi em inglês. O que é isso? O efeito porta. Eu acho que isso nunca aconteceu com você. O efeito porta é uma pesquisa, é um estudo de algo que de fato acontece conosco. Talvez com você nunca tenha acontecido, mas comigo já aconteceu diversas vezes. Eu estou aqui, e aqui eu estou olhando, estou vendo uma câmera me filmando, estou vendo vocês, mas eu sei que aqui tem uma bateria, eu sei que aqui tem um violão, eu sei que atrás de mim tem uma mesa, eu sei que aqui tem um projetor, eu sei que aqui tem uma cozinha. Isso está no meu subconsciente. Mas conscientemente eu estou enxergando todos vocês. E então, eu falo, eu preciso pegar minha Bíblia que está lá na sala, e eu vou para a sala. Quando eu entro pela porta, o que eu vim fazer aqui mesmo? O que será que eu vim fazer aqui mesmo? Então, o meu subconsciente deletou as informações que estavam aqui, porque é aqui que eu me lembrei que eu tinha que pegar. Quando eu entro pela porta, eu tenho um reset no meu subconsciente. E se eu não tiver atenção, aí eu faço o quê? Eu vou voltar lá para lembrar. Lembrei. Não é assim? Esse é o efeito porta. Todas as vezes que eu entro por uma porta, eu entro em um novo lugar. Todas as vezes que eu entro por uma porta, eu entro em uma nova dimensão. Quando nós vamos viajar, nós entramos por uma cidade, entramos por uma porta espiritual. Você sente o ar, é diferente. A atmosfera é outra. Parece que você está num outro mundo, num outro universo, mas é uma outra dimensão. Então nós precisamos ter o entendimento do mundo espiritual para saber que existem portas espirituais. E o Senhor está abrindo uma porta espiritual hoje para que nós possamos entrar. Porque Ele é a porta. E se nós entrarmos nessa porta, nós vamos experimentar coisas novas, como nós temos declarado semana após semana. Algumas pessoas já têm experimentado coisas novas. Algumas pessoas têm experimentado sonhos, visões. Algumas pessoas têm experimentado experiências novas, espiritualmente falando. Outras pessoas têm experimentado novas conexões, novas fases da vida. E nós temos ouvido os testemunhos. E o meu coração se alegra muito em ouvir testemunhos de pessoas que estão vivendo essas experiências porque entraram por uma nova porta, entraram para uma nova dimensão e passaram a viver tudo isso. Pastor, o que eu tenho que fazer para entrar por essa porta? Você precisa crer. Você precisa crer. Crer que o Senhor está abrindo esse portal nessa manhã. Crendo que se você se posicionar e falar, Senhor, eu quero, me permita viver coisas novas, me permita entrar por esse lugar. Se você crer e declarar que você quer entrar por esse lugar, Ele vai te levar para esse lugar. Você terá experiências. Então esses portais nós encontramos em toda a palavra, em toda a Bíblia. Nós lá em Gênesis 28, vemos a história de Jacó, quando ele olha, ele vê uma escada que vai até os céus e anjos subindo e descendo. Anjos subindo e descendo. O que havia ali? Um portal espiritual. Até mesmo Moisés, diante da sarça que ardia, o que tem ali? Um portal espiritual. Elias,
o redemoinho levado por uma carruagem de fogo que tinha ali, um portal espiritual. Estevão, quando olha para o céu e vê os céus abertos, o que tem ali? Um portal espiritual. Jesus, quando é batizado, o que tem sobre a sua cabeça, antes da pomba? Os céus abertos, um portal espiritual. Então nós precisamos ter o entendimento que há portais. Isso é uma realidade espiritual. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo que nós tocamos fisicamente, do que o mundo que nós vemos fisicamente. E se nós tivermos esse entendimento, nós vamos sim viver novas realidades. Amém? Amém? O reino vive de novidade e nos convida hoje para entrar por essa porta. Esse portal que nos leva para uma nova dimensão. Quando você tem o código certo, as portas se abrem. Quantos já tiveram a experiência de entrar por uma porta que abre através de um código? Uma porta que abre através de um cartão magnético. Uma porta que abre através de uma senha. Na casa da minha mãe tem uma fechadura com senha. Então, se você não tem a senha, você não entra. Se você não tem a chave, que é um cartãozinho magnético que você passa, você não entra. Cofres. E quantas são as coisas que nós temos acesso através de um código? E o Senhor está nos entregando hoje um QR Code, uma chave de acesso a esse lugar. Receba essa chave do Senhor. Tome posse dessa chave. Tome nas tuas mãos pela fé, que você vai ter esse código para acessar esse lugar, entrar por essa porta, e você vai passar a viver novas realidades. Eu não estou repetindo por ser repetitivo, eu estou repetindo para que você tome posse. Então, nós precisamos crer, meus irmãos. Nós precisamos crer. Apocalipse capítulo 4. Glória a Deus. Apocalipse 4:1. Depois destas coisas, olhei. E eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Olha que maravilha. João, na ilha de Patmos, ele tem uma visão do trono de Deus. Ele olha e vê uma porta aberta. Ele olha e vê um portal espiritual. Ele tem uma visão espiritual. E aquilo é tão real que ele relata para que nós possamos ter acesso a isso nos dias de hoje. Se não fosse a palavra de Deus, meus irmãos, nós continuaríamos perdidos. Se não fosse a palavra de Deus, nós continuaríamos abrindo e fechando portas que não são as portas que nos levam para uma nova dimensão no reino. Se não fosse a palavra de Deus, nós não teríamos o código, o acesso, a chave que nos leva a entrar por essa porta. Se não fosse a palavra de Deus, nós estaríamos perdidos nesse mundo. Mas graças a Deus que nós temos a sua palavra, a sua poderosa palavra, a sua inerrante palavra, a palavra que nos transforma, a palavra que nos dá uma revelação progressiva daquilo que Ele quer de nós, em nós e através de nós. Para quê? Para que agora seja dele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Nós temos que valorizar a palavra de Deus. Porque a palavra é uma chave. A palavra é um código. A palavra é
uma ferramenta que nós temos para que nós possamos viver a plenitude do Senhor, mesmo estando nessa terra. É possível? É possível. Nós cantamos que seja feito na terra assim como é feito no céu. Todas as coisas já estão prontas. Tudo que nós precisamos já está pronto, já está consolidado no céu. Tudo que nós ainda vamos viver já é uma realidade espiritual. Tudo que nós vamos viver já é uma realidade espiritual. Nós só precisamos crer que tudo que nós vivemos fisicamente já está pronto espiritualmente. E o que interessa isso? Interessa que nós agora precisamos acessar esse lugar onde todas as coisas já estão prontas. Para quê? Para fazer o download dessas coisas. Amém. Para baixar essas coisas e trazer o céu para a terra e viver a realidade celestial nesse mundo tenebroso. Então, nós precisamos ter fé. Quantos têm fé? Amém. Glória a Deus. Jesus fala: eu sou a porta, verso 9. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Primeiro, será salvo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha acesso à eternidade. Então aquele que entra, se alguém entrar por mim, será salvo. Não há salvação fora de Jesus. Não há nada que nós possamos fazer para nos salvar. Não há nada que nós possamos fazer para ter acesso à eternidade. A porta de fato é Jesus. Quem entrar por essa porta será salvo. Quem entrar por essa porta viverá a vida eterna. Quem entrar por essa porta vencerá a morte, porque ele venceu a morte. Quem entrar por essa porta fará coisas que ele fez e fará coisas ainda maiores. Quem entrar por essa porta e acessar essa nova dimensão receberá dele poder e pisará serpentes e escorpiões e nada vos fará dano algum. Quem entrar por essa porta vai se tornar mais do que vencedor. Quem entrar por essa porta é fortalecido nas suas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Quem entrar por essa porta vai viver realidades novas e será salvo. O que nós temos de mais importante é a nossa salvação. A decisão mais importante que nós tomamos na nossa vida é entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, para que Ele seja Senhor e Salvador. Não somente Salvador. A salvação fala da eternidade e o senhorio fala da realidade terrena. Nós precisamos viver essas duas realidades. Nós temos Jesus como nosso Salvador, aquele que é a porta que nos dá acesso à eternidade, mas também como nosso Senhor. E como nosso Senhor, nós assumimos a posição de servos. E como servos, nós obedecemos a voz do nosso Senhor. Se Ele fala vai para a direita, nós vamos para a direita. Se Ele fala vai para a esquerda, nós vamos para a esquerda. Se Ele fala vai para trás, nós vamos para trás. Se Ele fala recua, nós vamos recuar. Se Ele fala tira a mão, nós vamos tirar a mão. Se Ele fala avança, nós vamos avançar. Nós precisamos ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. Ele é o nosso Senhor. Quando o paralítico em Cafarnaum é levado pelos 4 amigos até a presença de Jesus, e eles abrem um buraco no telhado, descem aquela maca, e aquele homem paralítico chega até a frente de Jesus, todos esperando, Jesus vai curar, Jesus vai curar, Jesus vai curar. Jesus fala, perdoados estão os teus pecados. A palavra fala que os escribas e fariseus começam a arrazoar em suas mentes. Jesus, então, lendo a mente deles, fala o que é mais fácil: perdoar pecados ou curar?
Porque eles estavam falando, quem é ele? Quem pensa que é para perdoar? Ele acha que é Deus para perdoar? Ele fala, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para curar. Paralítico, levanta, pega a tua cama e vai embora. Ou seja, o Senhor é mais importante um paralítico salvo do que um homem perfeito e perdido. O Senhor é mais importante a salvação do que qualquer outra coisa. A salvação está em primeiro lugar. Nós precisamos, antes de requerer esse acesso ou as bênçãos do Senhor, nós precisamos nos entregar a Jesus. Nos entregar a Jesus. Porque é muito gostoso, é muito prazeroso ouvir as palavras do Senhor que fala, entre por essa porta, você vai acessar novas dimensões, tem novas realidades, você vai ter experiências. Mas se eu não me entreguei a Jesus, o principal ficou de lado, o principal ficou para trás. Quantas são as pessoas que querem poder espiritual, dons, e querem, sabe o que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando assim, nossa, eu ouvi uma pessoa assim falando, e essa pessoa, ela é uma pessoa cheia de Deus. Jesus falou assim para os seus discípulos, você vai conhecer as árvores pelos frutos. E ele estava falando exatamente dos profetas, dos falsos profetas. Para Deus não tem problema nenhum, o dom que ele dá, ele não retira, ele não revoga. Se ele entregou um dom, você vai poder usar esse dom, mesmo estando distante dele. Você sabia? Porque dom é presente, agora a autoridade está no caráter. Se eu tenho um dom, isso não significa que eu tenho o caráter de Cristo. Se eu tenho um dom, isso não significa que eu ando com Jesus. Se eu tenho um dom, isso não significa que eu tenho uma vida entregue aos pés dele. Então nós precisamos entender que a salvação é o mais importante. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí eu ando um pouquinho com Jesus, eu aceitei Jesus, entreguei minha vida para Jesus. Eu ando um pouquinho com Jesus, ele me entrega dons. E agora que eu tenho os dons, eu vou usar os dons e vou me esquecer de Jesus. Por quê? Porque agora eu tenho poder. Eu oro, as pessoas são curadas, eu dou revelação. Seu CPF eu sei, viu? Eu vou revelar o seu CPF agora. 962-121-368-15. Esse é o CPF dela. É ou não é? Eu provo. Pega seu CPF e eu provo. Então, vamos lá. Mas brincadeiras à parte, meus irmãos, nós precisamos entender que os dons são extremamente importantes, porque senão o Senhor não entregaria. Porque senão Paulo não falaria sobre eles. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nós precisamos andar em equilíbrio. Equilíbrio. Paulo fala a Timóteo que não nos foi dado o espírito de covardia, de poder, de amor e de moderação. Poder, amor e equilíbrio. O equilíbrio é a compensação dos dois extremos. Tudo que é excesso demais é prejudicial. Tudo que é escasso demais é prejudicial. Nós temos que alinhar todas as coisas. Esse equilíbrio é importante. O caráter e o carisma. O caráter, a palavra e o poder. Alinhados e equilibrados. Quando o Senhor fala para Moisés sobre a menorá, o candelabro, ele fala, Moisés, você vai fazer 3 hastes de um lado, 3 hastes de outro. Você vai fazer em cada haste 3 amêndoas. E aí você vê 3 hastes com 3 amêndoas, 3 vezes 3, 9. Do outro lado, 3 hastes com 3 amêndoas, 3 vezes 3, 9. 9 cada lado, fala do quê? 9 frutos, 9 qualidades do fruto do Espírito. Do outro lado, 9 dons apresentados por Paulo em 1 Coríntios 12. Então, o fruto do Espírito, que são 9 qualidades,
é algo extremamente importante, assim como os dons apresentados por Paulo também são importantes, mas cada um precisa ser colocado no seu devido lugar e os dois andam em equilíbrio. Em equilíbrio. Nós precisamos andar em equilíbrio. Me perdoem pelas brincadeiras, mas é que tem algumas coisas que são demais para nós que andamos com Jesus. Coisas que não tem necessidade. Meus irmãos, eu acredito, de todos que aqui estão, eu sou o que mais acredito nos dons. Posso falar de mim, eu sou o que mais acredito nos dons. Só que se eu cair no poder aqui, cair no poder, eu acredito. Só que o que mudou a sua vida quando você levantou? É isso que eu preciso saber. Já vi pessoas receber dente de ouro. O que mudou na vida da pessoa? O que mudou no caráter da pessoa? Não, pastor, tem pessoas que mudaram. Olha, isso foi a prova de que Deus existe e foi uma experiência única. Amém, cada um tem a sua experiência. Cada um tem a sua experiência. Mas nós precisamos entender que o Senhor não faz nada aleatoriamente. Ele não vai entregar algo para nós nos perdermos. Ele não vai entregar algo para a gente usar de forma aleatória. Ele vai entregar para que a gente use com propósito. Com propósito. O Senhor me entregou dons. O Senhor me entregou dons. Mas a grande maioria não sabe os dons que o Senhor me entregou. Por quê? Porque eu uso quando o Senhor me pede. Eu uso quando o Senhor me dá direção. Num atendimento, numa conversa particular. Então é proibido usar na igreja? Não, não é proibido. O Senhor já me usou para dar algum tipo de revelação. O Senhor já me usou para profetizar. O Senhor já me usou para curar. E glória a Deus por isso. Agora é sempre dele. Sempre dele. Eu continuo sendo pobre, cego e nu. Ele usa quem ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quiser. Então nós precisamos entender os propósitos do Senhor através das nossas vidas. Por que ele faz conexões? Por que ele nos apresenta pessoas? Por que ele levanta pessoas? Então, tudo isso eu estou falando para que nós possamos ter o entendimento de que o mais importante é a salvação. Quando nós vamos fazer um trabalho de libertação, nós não podemos ministrar libertação para uma vida, sobre uma vida que não tem o sangue de Jesus. Nós não podemos ministrar libertação em uma vida que não se entregou para Jesus. Por quê? Porque é perigoso. Porque Jesus vai libertar, mas se a pessoa ela não tem o sangue de Jesus para protegê-la, se ela não tem o sangue de Jesus para guardá-la, o que vai acontecer? O demônio vai embora. Em nome de Jesus ele vai embora. Só que depois ele volta, vê a casa limpa, vazia e adornada. E o que ele fala? Opa, essa casa tem uma porta aberta, eu consigo entrar. E eu chamo mais 7 amigos. E a condição daquela pessoa se torna ainda pior. Então o sangue de Jesus sobre a nossa vida é o mais importante. A salvação é o mais importante. Quem entrar por essa porta será salvo. Quem entrar por essa porta entrará e sairá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós temos em Jesus liberdade. Nós somos livres em Cristo. Nós somos livres em Cristo. Nós somos livres de nós mesmos. Nós somos livres das nossas dificuldades. Nós somos livres de todo tipo de opressão e manipulação. Nós somos livres de todas as coisas em Cristo. Liberdade não tem a ver com libertinagem. Nós vamos viver a liberdade que Cristo nos libertou, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agora, a libertinagem é você achar que é livre num ambiente que não existe regras.
Você não quer cumprir regras, você não quer cumprir os mandamentos. Por quê? Porque se você se acha livre, isso não é liberdade. Não existe liberdade em um ambiente que não tem regras. A liberdade só existe se nós tivermos direção. Se nós tivermos direção. Porque senão se torna libertinagem. Nós não podemos incorrer nesse erro. Nós temos que permanecer firmes na palavra do Senhor, nos mandamentos do Senhor, naquilo que o Senhor nos ensina todos os dias, e cumprir a sua vontade para que sejamos a cada dia mais livres nele, mais libertos nele, em nome de Jesus. Quanto mais nós obedecemos, mais ele vai nos limpando, nos purificando e nos libertando interiormente. As cadeias são quebradas, as portas do cativeiro são abertas e nós começamos a viver novas realidades. Quem entra por essa porta, entra e sai. Porque tem portas que nós entramos e que nós não temos mais como sair. Tem portas que nós entramos e que nós não temos mais como sair. Ficamos amarrados, ficamos dependentes, ficamos em uma situação em que nós não conseguimos mais sair. Mas em Jesus não. Porque tem liberdade. E ele não está falando que você pode entrar e sair no sentido de você pode estar comigo, mas você também pode sair da minha presença. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que você tem liberdade, mas você vai permanecer dentro dessa porta. Entramos por essa porta, e nessa porta, chamada Jesus, nós temos liberdade. E achará pastagem. Pastagem fala de descanso. Pastagem fala de sustento. Pastagem fala de necessidades supridas. Pastagem fala de tudo isso e de tudo que nós precisamos para viver uma vida abundante na terra. No Senhor Jesus, nós encontramos pastagem. No Senhor Jesus, nós encontramos tudo que nós precisamos para viver uma vida abundante nessa terra. Amém? A porta faz com que nós apaguemos as coisas passadas e entremos em uma nova dimensão.